Vasco contrata zagueiro argentino Manu Capasso. E agora a dúvida é, do meio para frente, nas prioridades, preencher as vagas com gringos ou com brasileiros? Esperar a janela do meio do ano para ter jogadores grandes, porém liberados para contratar? Ou preencher agora com máxima urgência? Quais seriam os caminhos para o Vasco poder fechar um volante, um meia principalmente? Nós vamos trazer todas essas informações com análise desse novo zagueiro cruzmaltino. Será que vale? Será que valeu esse esforço todo? Vamos falar também do time que vem de derrota e precisa se recuperar na quinta-feira contra o Resende. E vai ter a volta do vovô Nenê, provavelmente, e a estreia do argentino Luca Orediano. Vamos trazer todas as informações. E no último bloco, muitas notícias de bastidores, como você está acostumado. A gente vem depois dela. Toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Bye bye para o mês 1 do ano de 23. Amanhã começa o mês de fevereiro, mês do carnaval e mês de importantes jogos do Vasco, os clássicos contra Botafogo e Fluminense. Nós vamos na abertura pedir a você que primeiro dê aquela curtida. Pegue o link desse vídeo, do News, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVNews está chegando, como sempre, muito recheado, com muita informação. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, você pode participar das nossas lives, pode participar dos nossos eventos, como por exemplo, dia 1º de abril, vamos fazer no sítio Shekinah, lá no interior do Rio de Janeiro, aqui próximo, né? Não é tão longe assim não. A gente vai fazer em Papucaia uma festa para todos os membros do canal Atenção Vascaínos. É só tornar-se membro e você vai participar dessa e de outras atividades. Vem muita coisa boa por aí também para o Brasileirão. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. 2 recados na abertura. A primeira, da GoCase. O primeiro recado é de uma empresa que está brincando de fazer produto bonito. Olha aqui, ó. Essa aqui é a capinha que eu mandei fazer. GoCase, personalizei. Coloquei a capa do canal Atenção Vascaínos. Você pode fazer o mesmo. Colocar, de repente, numa foto dos seus filhos, da sua mulher, você em São Januário. Faça uma capa personalizada. Entre em contato com a GoCase através do QR Code que está aí na tela. Você tem o cupom GOL Vascaínos que dá 5% de desconto. E além do mais, você compra 4, mas paga apenas 2. É uma vantagem de ter o caminho direto por esse QR Code que está na tela. GoCase que também faz lindas mochilas. Ganhei 2. Mostrei aqui semana passada. Prometo mostrar de novo essa semana. Lindas, maravilhosas as mochilas da GoCase. As aulas voltando. Presentei seu filho, sua filha. Ou então uma mesmo para você, para usar para o trabalho. São amplas, são bonitas. A GoCase se especializando, mandando ver com produtos bons e bonitos. E também um recado da 1xBet. A 1xBet que é parceira há muito tempo do canal Atenção Vascaínos. A 1xBet que dá a você a oportunidade de ganhar dinheiro e receber. Sim, você ganhando, você faz o saque tranquilaço com a 1xBet. Não tem aquela burocracia, aquela preocupação. Tem muitas casas de aposta aí que é uma enrolação para pagar. E você ainda tem no primeiro comentário fixado aqui um link para você fazer seu cadastro e usar a palavra Vascaínos para dobrar. Colocou 100? Vai para 200. Colocou 200? Vai para 400. E aí tem vários jogos. Os jogos são vários, não só do futebol, de outras modalidades. Você pode apostar e ganhar dinheiro. Vale muito a pena. A 1xBet, que é uma empresa séria, grande, que patrocina grandes clubes e entidades pelo mundo. 1xBet, parceiro, ó, há longo tempo do canal Atenção Vascaínos. Manuel Capasso, finalmente tudo resolvido. Pelo menos de boca. Foi o que me garantiu hoje o diretor esportivo do Clube Atlético Tucumã, Miguel Abondandolo. Me disse ele, tudo certo de palavra. O pessoal do Vasco veio aqui,
fez a proposta e tá tudo resolvido. Agora tem que se colocar no papel. Desde dezembro, as partes tentam acordo. É realmente uma novela, tentando se ajustar. Foram 3 tentativas e o Vasco finalmente chegou a um acordo. Vai pagar $1,5 milhão por 50% dos direitos federativos de Manu Capasso. Vai virar sócio do Tucumã numa possível futura negociação do zagueiro. E olha, isso muito aconteceu pela vontade de Manu Capasso e também do seu agente Juan Inácio Dávola. Os dois queriam realmente um novo caminho, porque ele fez um ano muito bom de 22 pelo Tucumã. O Tucumã, assim, por muitos detalhes pequenos, não foi campeão argentino, inclusive, e Capasso jogou um grande campeonato. E por isso é considerado um jogador de muita qualidade no futebol argentino e também como um guerreiro, um jogador que tem muita força, duro, viril, tem técnica, tem muita garra, muita vontade de vencer, espírito de vencedor, exatamente assim. E tem liderança na zaga, alguém que vai ser um grande complemento para a defesa do Vasco. Tem 2 zagueiros contratados mais leves, mais rápidos, porém sem esse vigor físico de Manu Capasso. Capasso é visto pelos scouts do Vasco como um competidor com capacidade defensiva muito forte. Ele é menos veloz que Robson e Léo, mas muito seguro, principalmente no jogo aéreo, com as melhores e maiores médias entre os melhores zagueiros argentinos. Bom passe, joga mais do lado esquerdo, mas também joga do lado direito. É destro, é um jogador que joga com a perna direita, mas tem jogado mais pelo lado esquerdo, mas também joga pelo lado direito. E como disse, tem muita liderança. Como defeitos, ele dá muito bote fora da área, uma saída às vezes sem necessidade de dar o bote. Quando acerta, é uma maravilha. Quando não acerta, fica um buraco lá atrás. A gente vai botar aí uma arte de Manu Capasso, que jogou em 2021 no News Old Boys de Rosário, 15 jogos, fez 1 gol e fez um jogo pela Copa Sul-Americana. Em 2022 foi para o Clube Atlético Tucumã, onde fez 28 jogos, 1 gol, 5 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Também jogou no Atlético Aldovise, no Defensa e Justiça e no Platense. Pelos números SofaScore, é um jogador que teve 37 desarmes do último campeonato argentino. 71% dos duelos pelo alto vencidos. É muito bom pelo alto. E 84 recuperações de bola. É um jogador que chega para somar. Mas será que vale realmente todo esse esforço do Vasco? Negociando aí desde meados de dezembro. Quem é Manu Capasso? Esse xerife de 1,88 m e 26 anos. Eu fui até a ESPN, que tem o contato direto na Argentina, com ele que já participou de lives conosco, o talentoso Lúcio Silveira, que vai falar como especialista do futebol argentino. Que jogador é esse? Quem é Manu Capasso para a torcida cruzmaltina, Lúcio? Fala, Flávio, um grande abraço para você, um grande abraço para a imensa torcida do Vasco na sua audiência sempre. Vamos lá, vamos falar primeiro do Capasso, jogador do Atlético Tucumã, que está de malas prontas para vir para o Brasil para jogar com a camiseta do Vasco da Gama. Um jogador de muito vigor físico, jogador de uma ótima estatura, um jogador que vai ajudar muito nessa parte da energia na defesa do Vasco. No Atlético Tucumã, que aliás fez um ótimo campeonato no ano passado, até 2/3 da competição era o líder, e estava muito perto de conquistar o título argentino, acabou perdendo força no final, muito por conta do peso da camisa do time que acabou ganhando, que foi o Boca Juniors. O Capasso foi uma das peças fundamentais. Um jogador que se impõe pela sua questão física, como eu já mencionei, e que é muito bom na bola aérea ofensiva e defensiva. Ele ataca muito a bola, ele faz muito a sua altura e o seu bom posicionamento, além do seu tempo de bola prevalecer. É um jogador que, por este aspecto, é muito interessante. Vale observar que ele terá a primeira oportunidade numa grande equipe. Então, eu faço isso sempre, independentemente do jogador. Ainda mais quando chega numa condição como essa. Há um tempo de maturação, há um tempo de adaptação.
Há um tempo onde ele vai precisar entender as coisas. E o Vasco da Gama, como está fazendo uma equipe nova, praticamente toda nova, vai ter que também, dentro dos seus conceitos, entender esse processo. O torcedor é o torcedor, né? Ele pode tudo. Evidentemente que dentro de uma racionalidade para torcedor, se é que todos me entenderam. Mas, se possível, até porque o rapaz vai chegar agora, também entender esse tempo do Capasso, que mostrou-se muito valoroso, mostrou-se um jogador muito interessante na temporada passada e pode sim ajudar o Vasco da Gama nessa missão da montagem de um grande time para a temporada 2023. Capasso deve chegar ao Brasil até a próxima quarta-feira para fazer exames e assinar contrato com o Vasco por 3 anos, com mais um ano de opção. Contratado um zagueiro para jogar, agora a prioridade máxima é a volância. O Vasco quer contratar um volante. Só que há uma dúvida, e é uma dúvida razoável. Há muitos nomes em pauta, nomes grandes e nomes bons. Mas aqueles que têm muito nome têm uma dificuldade da questão contratual. Eu citaria 3. Charles Arangues, que já foi inclusive oferecido pelo empresário André Cury ao Vasco, mas tem contrato até o meio do ano e estaria voltando do futebol europeu. Souza, da mesma forma, ex-jogador do Vasco, que também tem a possibilidade de no meio do ano ficar livre, seria uma grande opção. E Bruno Henrique, jogador que já foi do Palmeiras, já foi do Corinthians, também está fora do Brasil e tem contrato até o meio do ano. Seria uma alternativa. Todos jogadores grandes, todos jogadores de muita capacidade. No entanto, essa questão contratual atrapalha. O Vasco esperaria até maio ou não? Precisa contratar agora. Aí entra o nome de Reis, volante do Huracan, que é considerado muito bom, porém muito jovem. Como suprir esse problema? Como resolver essa situação urgente? Porque agora só tem um jogador na posição e que definitivamente não está agradando, que é Zé Gabriel, que perdeu ontem confiança, principalmente com a substituição de Maurício Barbieri e a torcida, que pega no pé do volante que veio do Internacional a todo instante. Além disso, há uma outra dúvida, a questão do limite de estrangeiros. O São Paulo fez até um pedido para mudança dessa regra. No Vasco, ninguém acredita que vai ser aprovado. Há uma regra de até 5 estrangeiros jogando, podendo assinar a súmula. Competições sul-americanas não existe isso, mas no Brasil são 5 estrangeiros. O Vasco hoje, com a vinda de Manu Capasso, tem 4 estrangeiros. Além de Manu, Pumita, Orediano e Matias Galarça, que aliás é uma dúvida se vai ficar ou não vai ficar, porque Matias Galarça ocupa uma posição. Se o Vasco traz um volante estrangeiro, como vai fazer para trazer o meia, o camisa 10? Quer um exemplo? O Vasco está atrás desse meia e já foram especulados alguns, todos eles estrangeiros. Isco, Papu Gomes, Reynoso. E agora, mais uma vez, informação que a gente trouxe em dezembro, aqui no canal Atenção Vascaínos. O paraguaio Matias Rojas, jogador que agrada ao Vasco, como eu dei em dezembro, sim, está na mesa dos scouts do Vasco. É um jogador que foi aprovado pelos scouts. É um jogador de muito talento, paraguaio, que veio para a Argentina através do Lanús. Jogador de muita capacidade, organizador, tem experiência, é um talento com a perna esquerda, porém há um agravante, uma coisa que incomoda os scouts. É um jogador meio vagalume, que se esconde na partida, daqui a pouco aparece muito. O Vasco quis, realmente, em dezembro. Foi uma sondagem confirmada pelo diretor esportivo, o ex-jogador do Racing, craque de bola, Rubem Capria. Capria, inclusive, conversou comigo hoje e me disse: Matias é prioridade para o diretor técnico nesse semestre aqui no Racing. Por hora, não houve nenhuma sondagem ou contato do Vasco da Gama. Olha, quem também poderia trazer um pouco de insegurança ao Racing era o seu presidente, Victor Blanco. Porque quando pintou a sondagem do Vasco em dezembro, havia um agravante. Porque Matias Rojas poderia assinar um pré-contrato, já que estaria terminando o seu contrato no meio desse ano de 23. O que fez Vitor Blanco, sabendo da importância do jogador? Ligou para Rubem Capria e disse:
vamos renovar o contrato do Matias Rojas. E isso foi feito. O jogador teve o contrato estendido até dezembro de 2024. E aí fica cada vez mais difícil. O Vasco não fez nenhuma proposta nesse instante. Me confirmou o Capria. E no Vasco eu tive a mesma informação. É um jogador que interessa? Sim. Mas não há nenhuma proposta nesse momento. Pode vir a interessar, pode entrar na pauta, mas é o detalhe mais importante que eu vou trazer já já. A dúvida sobre esse jogador, fundamental, não se pode errar. E também, como eu disse, a questão dos estrangeiros. Como é que faz? Geralmente, o meia bom é o gringo. O brasileiro são poucos aqueles que têm tanto talento para jogar nessa posição de meia e fazer a construção. A gente conta nos dedos. Everton Ribeiro, tem o Rafael Veiga no Palmeiras. São poucos os jogadores de tanto talento. Até a seleção brasileira não tinha esse camisa 10, tinha Neymar jogando por ali. Então, dentro dessas circunstâncias, o mercado do estrangeiro é o mais possível. Mas e aí, como é que faz com a questão dos estrangeiros e da cota de 5? Tendo 4 jogadores já preenchendo essa cota de estrangeiros. Mas será que Matias Rojas vale também esse esforço todo? Mais uma vez, aqui no News, Lúcio Silveira, comentarista dos canais ESPN, falando do meia paraguaio. Bora falar então do Matias Rojas, o paraguaio do Racing. É o seguinte, o Lanús foi buscar ele no Paraguai. O Lanús, aliás, tem uma pegada muito legal de mercado paraguaio, costuma trazer, ou levar, no caso, para a Argentina, bons nomes. E foi o caso do Rojas, que apareceu muito bem, vestindo a camiseta granate, e depois acabou rodando, inclusive passando pelo Defensa e Justiça, que é um time que costuma potencializar jogadores. Mas no Racing, ele sofreu. Sofreu com a concorrência da posição, ele joga num setor do campo onde o Racing teve, em determinado momento, meio que uma superpopulação, e sofreu também com lesões. Além de ser um jogador que tem um sangue um pouco quente demais por vezes, e acaba se atrapalhando nessa questão de broncas, confusão com o adversário, coisas do tipo. Mas é um jogador muito interessante. É um jogador que, além de ser um camisa 10, ele pode te ajudar na recomposição. Ele pode ser um 8,5. Pode ser um jogador que não fica só com a mãozinha na cintura, sabe? Esperando a bola chegar no pé para ir brilhar. Não, ele pode descer um pouquinho, ajudar a recompor na marcação, né? Criar de trás para frente no time. É um jogador que tem uma velocidade muito interessante, ele é baixinho, franzininho, então ele se mexe, se move muito, anda o campo todo. Dá para a gente chamar até de todo-campista, né? O Rojas, que nesse ano que passou, o Racing fez uma campanha maravilhosa e ele oscilou entre titular, reserva, departamento médico. Não foi uma temporada muito fácil não para o Rojas, mas ele sempre que esteve à disposição do Fernando Gago foi útil, participou. É um jogador muito interessante. Não sei exatamente qual seria a ideia do Vasco, se tê-lo como um pensador, né, como um organizador nato de jogadas, talvez não seja por aí. Mas um jogador que vai te entregar bastante no setor de meio campo, em todos os sentidos, vai correr, vai recompor, vai pisar na área, vai armar o jogo, sim. Esse é o Matias Rojas, que pode, por que não, voltar a reproduzir boas temporadas que já teve no passado aqui no Brasil. Tá legal, Flávio? Um abraço para você e para toda a rapaziada aí no programa. Como eu disse, o Vasco está analisando bem as oportunidades e a posição. Essa questão dos estrangeiros vem tirando um pouco o sono, porque a dúvida é: um volante gringo, um meia gringo. Tira-se o Galarça. Mantém-se o Galarça e contrata-se um volante gringo ou um meia gringo? Ou um meia brasileiro e um volante gringo? Como é que faz? Qual é a solução para esse problema? Por isso, quer se analisar bem, com cuidado, com critério, para não se tomar nenhum tipo de medida assodada na hora de contratar esse jogador. Não se pode errar. E até por conta disso, hoje voltei a fazer um contato com o presidente da Ponte Preta para saber se a situação de Leonaldi estava parada ou poderia voltar a andar. Perguntei a Marco Eberlin, presidente da Ponte, e ele me disse: por hora nada. Não há nada do Vasco mais pelo atleta. Não fomos mais procurados. Mas mudanças vão ser feitas no elenco.
eu acho que dificilmente o Galassa vai continuar. Como, por exemplo, o Vasco confirmou e você está vendo aí, Zé Santos, jogador que está emprestado, o Vasco vai enxugando o seu elenco, jogadores que não estão tendo mais oportunidade. Zé Santos está indo para o Feirense até o final da época, até o final do Campeonato Português da segunda divisão, com o Feirense pagando os salários e com opção de compra do jogador. E outro, informação que nós demos hoje em primeira mão, no Twitter, no @avascaínos e também nos boletins no AV+, e aqui no canal Atenção Vascaínos, no Boletim AV. Matheus Barbosa, já havia uma sondagem do Guarani no início do ano, mas o Guarani queria empréstimo e que o Vasco pagasse salário. O Vasco disse não. Agora, Matheus Barbosa sentiu, através do seu empresário Maurício Nassif, que não teria mais oportunidade. Ontem, por exemplo, lá em Cariacica, ele tirou o Zé Gabriel e botou o Figueiredo de volante, colocando também Eric Marcos. Matheus Barbosa não vai jogar com o Maurício Barbieri. Não é um jogador que se encaixa. É um volante lento, pesado, não é ideal para essa formação do Barbieri. Então, o Matheus Barbosa está indo para o Guarani em troca do contrato dele. Ele tem mais um ano de contrato, ou tinha, com o Vasco, e agora fez o acordo e está indo para o clube de Campinas. Como disse, mais mudanças virão, mais gente vai sair. Coloco aqui Matias Galassa como uma opção também de sair. Eric não vai ficar, não tem ido mais para banco, termina o contrato dele em abril, não vai renovar. Vinícius também está na corda bamba. Ulisses, zagueiro, também está na corda bamba. Enfim, o Vasco vai enxugar ainda mais o seu elenco até o início do Campeonato Brasileiro. E já, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o jogo de quinta-feira. O Vasco precisa vencer e vai ter reforços para enfrentar o Resende. A gente volta já, depois do recado do Dicas de Mendonça. E aí, já fechou o seu pacote do Dicas de Mendonça? Gente, vem aí carnaval, vem aí o meio do ano, já antecipa, Dicas de Mendonça. Mendonça é uma cidade linda, maravilhosa. Eu vou conhecer Mendonça esse ano. Grande Adriano, um beijo pra você, um beijo também pra sua esposa Helena. Fiquem bem, parabéns pelo enorme trabalho. Muita gente aqui do canal, muitos membros do canal, fechando viagem com o Dicas de Mendonça. E quero dar o recado da Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Sabe aquela borrachinha em volta ali da geladeira ou do seu freezer? Se aquela borracha não tá vedando bem, tá meio rachada, dá uma olhada, porque você vai estar pagando uma conta mais alta de luz e também vai estar trazendo prejuízo aos seus alimentos, aquilo que você coloca para refrigerar. Pois bem, montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medidas, são poucas as lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. A Barros Barreto faz. Você pode entrar em contato. Eles vendem também compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar, venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Ligue 021 2209 5754. 021 2209 5754. Fale lá com o Douglas, com a Vivi e com o seu amado. Seu amado, um abraço, meu amigo. Deus lhe abençoe, que o Vasco possa nos dar muitas alegrias nesse ano de 23. Ainda sem contar com reforços, muito pelo contrário, o técnico Maurício Barbieri tem um desafio brabo, vai enfrentar a torcida do Vasco no primeiro jogo do time principal em São Januário, na próxima quinta-feira contra o Resende.
Olha, a torcida ficou muito irritada depois da atuação de ontem, a derrota por 2-1 para o Volta Redonda, Pedro Raul perdeu pênalti e realmente pressão grande. E vai ser assim para o jogo da próxima quinta-feira. Ele não vai poder contar com reforços ainda, como por exemplo de Manu Capasso. Mas, quem sabe não vai contar com o Léo Jardim, goleiro que já está no bid, você está vendo a foto aí, já está inscrito, e amanhã, às 1h30 da tarde, vai ser apresentado. Já tem condição de ir para o jogo. De repente, fica no banco para o goleiro Ivan. Vamos esperar, mas Léo Jardim amanhã já vai ser apresentado. Quem vai jogar, quase certo, Luca Orediano. Você que vai a São Januário, vai ver o gringo pela primeira vez jogando aqui no Brasil. Ele jogou apenas alguns minutos contra o River nos jogos lá na Flórida, mas Luca Orediano, que estava fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular para melhorar a potência, principalmente física dele, muscular nas pernas, agora ele está ok. Luca Orediano deve ir para o jogo. Salvo uma grande dúvida, uma grande zebra, Luca Orediano estará em campo. Dúvida quanto a Robson. O Robson ontem saiu do jogo sentindo. Foi fazer um exame hoje, ainda não sabemos o resultado, mas é difícil que ele jogue na quinta-feira. Geralmente quando vai fazer exame, tem diagnosticado alguma coisa e ele dificilmente vai enfrentar o Resende na quinta-feira. Quem deve voltar? O vovô Nenê. Sim, Nenê estará a princípio em campo. A informação que a gente teve antes de começar a gravar esse vídeo, que ele está bem, houve uma reunião, comissão técnica com o DESP, é importante que o Nenê volte, o time precisa sim, é um jogador de 41 anos, que é incrível, mas o Vasco precisa ainda dele, e o Nenê deve voltar a campo. Quem está surpreendendo na recuperação, e olha, talvez tenha condição até do jogo contra o Nova Iguaçu, se não contra o Nova Iguaçu, talvez para o jogo do Fluminense, é o volante De Luca, está bem entregue ao departamento de preparação física e realmente é um jogador que vai ser aproveitado. E é bom, né? Porque com o meio de campo com esses problemas, o De Luca poderia fazer um primeiro volante, um segundo volante, junto com o Jair. É um dos jogadores contratados que ainda não se apresentou, ainda não teve oportunidade de jogar. Barbieri falou ontem sobre esse problemaço do meio de campo, porque sim, ele não tem criação e ele não tem marcação. E ontem teve até que fazer uma substituição, tirou o Zé Gabriel e botou mais uma vez o Figueiredo como volante. E olha, não duvido que o Figueiredo vá para o jogo de quinta-feira de novo como volante. E uma outra situação na questão da criação. Gabriel Peck, quando foi por dentro, jogando por dentro, melhora a questão de criatividade do time do Vasco. Tanto é que por dentro, pelo meio, fez um golaço, gol de honra, Cruz Maltino ontem em Cariacica. O técnico Maurício Barbieri falou ontem, depois do jogo, depois dessa pobre atuação, e ele explica também por que tirou o Zé Gabriel já no primeiro tempo. Vamos ouvir Maurício Barbieri. O Figueiredo, a gente tem trabalhado desde a minha chegada com essa possibilidade de ele atuar como volante. Eu falei isso em outras oportunidades. Eu acho que ele tem todas as características para exercer a função que a gente quer para essa posição no campo. Comigo, pelo menos do início do trabalho até agora, ele já tem 2 gols como volante. Ele teve algumas atuações também como extremo. A ideia era até porque o Jair vinha num processo de virose e começar a gente a usar ele do lado porque ele ajuda a reforçar esse meio campo. Mas depois, com a saída do Robson e até respondendo, se vocês já fossem me perguntar do Zé, o que aconteceu foi que o Robson ia sair, faltavam 2, 3 minutos. Se eu faço só uma troca, eu ia perder uma parada. Eu aproveitei, já que eu já ia fazer no intervalo a troca, aproveitei para tirar o Zé e colocar o Eric, que acho que entrou bem também, é um garoto. Entra nesse processo que a gente falou de formação do elenco, também desenvolver esses jovens jogadores. Então a gente tem a chegada do Eric, tem o Peck atuando num outro nível, diferente do nível que ele atuava, e a saída dele foi por cansaço. Achei que ele estava mesmo cansado, que o Vinícius pudesse ter mais vigor físico e ajudar a gente naquela situação. O time provável, eu vou arriscar aqui. Ivan, o goleiro, Puma Rodrigues na lateral direita, Miranda na zaga, Léo e Piton. O meio de campo, Jair, Figueiredo, Nenê, na frente, Peck, Pedro Raul e Eric Marcos ou Egnaldo, acho que mais
para o Eric Marcos. Ingressos até ontem, 15 mil ingressos vendidos. A informação hoje, praticamente esgotados os ingressos para a partida de quinta-feira entre Vasco da Gama e Resende, jogo começando às 19 horas em São Januário. E depois daquela piada que foi aquele árbitro de ontem, terrível árbitro, muito ruim, muito inexperiente, muito cheio de trejeitos para apitar futebol. Futebol é coisa séria, senhor Thiago. Bom, Bruno Arleu de Araújo, que é um árbitro melhor, um árbitro que tem mais peso, que faz jogos recorrentemente, vai apitar o jogo Bruno Arleu de Araújo. E a grande expectativa também para São Januário, né? Porque São Januário teve um jogo esse ano contra o Madureira e foi uma crítica total por parte da torcida. Eu sei que a faixa lá em cima que estava pendurada já foi corrigida. O Pedro Seixas, que é o consultor da área de engenharia e de obras, deu uma entrevista ao GE no sábado dizendo que a prioridade foi a questão do CT e que agora estão debruçados no estádio de São Januário. Mas eu já soube que aparentemente não tem nada ainda feito. Tem muito pouca coisa feita. Estão começando lá pelas cabines de rádio, mas tem banheiro, tem acesso, tem pintura. Olha, esse negócio de São Januário tá brabo, hein? Precisa dar uma acelerada. Alô, Luiz Melo, que é o CEO da SAF, precisa de repente delegar mais as pessoas para fazerem as suas atividades, de repente precisa muito passar pelo crivo de A, B ou C, quando tem coisas que tem que ser menos burocráticas, menos lentas. Essa questão de São Januário urge, como por exemplo, para o jogo de amanhã. Ninguém sabe ainda como é que vai ser a questão de sócio-torcedor. Não se dá nenhuma informação. Demitiu-se a pessoa que cuidava do sócio-torcedor, trouxe outra, e ninguém fala, absolutamente não há nenhuma informação sobre a questão do sócio-torcedor. Pelo menos que diga, olha, o sócio-torcedor vai ser igual até 2028. Ok, pelo menos o torcedor sabe que é o que era. Agora, a questão da venda do ingresso, ia-se colocar uma nova empresa, e aí? Quais são as novidades? A SAF, nesse ponto, realmente ainda não engrenou. Precisa dar uma satisfação ao seu torcedor e ao seu sócio. Já já, a gente vem no último bloco do News. Depois do recado da Gigante da Colina, do Parque Jacarepaguá e da Gigante da Colina de Manaus. A gente volta já já. Alô, Flávio Dias, Emerson Rocha, amigos do Atenção Vascaíno. Estou aqui na Gigante da Colina do Parque Jacarepaguá. Olha só essa regatinha, ó. Regatas de verão do Vasco da Gama. Vem cá, Yasmin, mostra aqui pro pessoal aqui, olha. Regata CRVG, Regata Vasco Coroa, essa que eu tô vestida. Regata Vasco, olha que legal essa daqui, olha. Uma regatinha branca para ir pra praia, bronzeado, naquele esquema. E essa daqui, olha, é do maior de todos, regata do Roberto Dinamite. Você pode comprar também pelo site arquivofc.com.br. Tudo que você está vendo aqui, mostra aí. Tudo que você está vendo, você vai no site arquivofc.com.br e compra online com a gente. Para terminar, essa linda camisa oficial do Vasco da Gama e, é claro, com o pet do maior de todos. Ó. É isso aí, galera. www.arquivofc.com.br. Valeu! E na abertura desse terceiro bloco, quero dar o recado do Renda Extra para você ganhar uma grana, para você ter um dinheiro extra, ou então o dinheiro do seu dia a dia. Você tem aqui na descrição do vídeo um link que você compra o curso Lucrando em Home Office, paga R$ 47. Você tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você poder aprender o curso
e poder fazer dinheiro, tendo uma boa internet, não precisa sair de casa, tendo uma boa internet no seu computador, ou então um bom plano de dados para o seu celular, você consegue trabalhar da sua casa. Essa equipe de suporte dá toda assistência para você, mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Não tem como você não experimentar. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, concurso Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, o zagueiro Eric Pimentel, filho do lateral direito Pimentel, tá numa situação complicada para renovar contrato com o Vasco, viu? Tá difícil. O diálogo do agente do jogador, Ulisses Jorge, falei que era complicado. O Ulisses já teve problemas com o Vasco em relação a Juninho. Tá complicado. Tava na base com o Carlos Brasil, a renovação, o jogador inclusive está treinando no Sub-20 e agora foi para o Paulo Brax. Tiveram algumas conversas, mas o negócio não tá fácil. Parece que houve uma pedida muito alta, fora do normal. Pimentel tem contrato até o meio do ano e olha, acho que é difícil. Acho que nessa o Vasco vai perder. Lamento profundamente, mas de qualquer maneira, falei até com o pai do jogador, o ex-jogador, lateral direito campeoníssimo do Vasco, Pimentel, que me disse, a gente está aguardando, as coisas podem evoluir, mas não está fácil realmente a renovação. Olha, notícia dada hoje pelo Panorama Esportivo, coluna do jornal O Globo, a diretora jurídica da Vasco SAF, Gisele Cabreira, fez hoje a formalização, na verdade vai fazer até o dia 3 a formalização de uma proposta que foi acordada num papo com a CBF para apresentar um plano de pagamentos das dívidas da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, o CNRD. Essa Câmara vinha cobrando dos clubes por fora do RCE, porque a lei da SAF faculta aos clubes o direito de ter 20% das suas receitas recolhidas todo mês para pagar o regime centralizador de execuções. Pois bem, os atletas estavam indo direto à CBF e muitos dos clubes tinham que pagar e tinham sustos, como o Vasco teve recentemente do Maxi Lopes. Essa proposta é para um pagamento das 36 ações julgadas contra o clube na CNRD. Esse pagamento seria parcelado. O acordo foi feito no TJ do Rio de Janeiro e esse pagamento, como eu disse, será paralelo ao regime centralizador de execuções. O Vasco promete, até o dia 3, até a próxima sexta-feira, apresentar essa proposta de pagamento parcelado. Olha, o Vasco perdeu os pontos do jogo com o Sport, que havia ganho naquela partida que foi marcante lá em Recife, foi 1-1, e houve aquela brigalhada toda, e o Vasco acabou ganhando os pontos, ganhou 4 pontos, né? Ganhou mais 3 pontos, além daquele que empatou, mas o Vasco perdeu hoje. Não precisou, porque acabou ganhando do Ituano e se classificou. Mas o STJD hoje acatou o pedido do Sport Clube Recife, que queria, principalmente através do seu advogado Oswaldo Sestário, fazer uma reclamação quanto às punições de grana e de perda de mando de campo. Inclusive o Sport fez uma solicitação de que dos 6 mandos que perdeu, 3 pudesse jogar dentro daquilo que aconteceu recentemente no Paraná, com mulheres e crianças no estádio. E teve acatado o seu pedido. É incrível. A multa diminuiu de 180 mil para 150 mil, e as punições aos jogadores do Vasco permaneceram. Raniel e Luiz Henrique não estão mais no Vasco, mas estão 2 jogos punidos. E o Rolls, 4 jogos punidos. E o Vasco perdeu os pontos. Lamentável o STJD. Lamentável. Dando ganho de causa àquela toda situação esdrúxula, covarde que aconteceu na Ilha do Retiro. Mas o que a gente pode esperar da justiça desportiva desse Brasil, né? É complicado. O STJD geralmente faz essas surpresas. E olha, quem apareceu no bid da CBF foi Thiago Rodrigues. Aí, o contrato dele registrado. Ele tá lá no Vasco treinando como 5º goleiro. É incrível. O goleiro Thiago Rodrigues perdeu completamente o espaço no Vasco e vai cumprir o seu contrato. Tá quase como ali empurrando com a barriga. Não se sabe se vai ter possibilidade de sair. Eu
tento contato diariamente com o irmão empresário dele, que também sumiu, Benjamin Rodrigues, para saber, vai ficar nessa situação? Porque agora com o Léo Jardim, com o Ivan, eu diria que com o Raus e o Alexander eventualmente jogando, o Raus jogou aqui no Brasil, os jogos iniciais do Vasco no Carioca, o Alexander jogou contra o River Plate, Thiago Rodrigues é o 5º goleiro. Mas está aí, registrado. Vai ganhar o salário mensalmente. E para encerrar o news, antes da hora do abraço, eu queria fazer um registro aqui, porque eu li uma entrevista de alguns dirigentes do Flamengo, achando que seria um risco o Vasco ganhar a licitação do Maracanã, porque com o comando da SAF, com a empresa 777, daqui a 10 anos, por exemplo, eles poderiam ir embora, largar a SAF do Vasco. E como é que ficaria isso? Como é que o Maracanã, com 25 anos de gestão, perderia o seu gestor por 10 anos? Olha, a gente tem que se lembrar, isso aqui não é informação, não, é apenas um lembrete. Primeiro, o Vasco está tentando o Maracanã há quase 2 anos, muito antes da lei da SAF ser divulgada. Só como adendo. O que acontece é que virar SAF reforçou ainda mais o pedido. Mas o Vasco está há 2 anos, desde o início da gestão Jorge Salgado, querendo o Maracanã para ele, querendo participar da licitação. Bom, me parece que o problema não é a SAF. O segundo aspecto, me parece que 10 anos de SAF dá tanta estabilidade quanto, por exemplo, 3 eleições presidenciais, que seria aí o transcurso para qualquer desses clubes. Será que lidar com profissionais da SAF não é mais seguro do que, de repente, com amadores, dirigentes translocados e apaixonados que podem, de repente, melar tudo? E olha, e um detalhe importante que tem que ser colocado, porque é de lá para cá, mas é daqui para lá. Porque na questão de encerrar a SAF em 10 anos, na verdade você amarra um acordo com um consórcio, você faz o contrato. Minha preocupação é básica. Você faz um contrato e deixa ali, né, salvaguardadas algumas situações que vão dar segurança ao processo. A SAF tem que ser mantida, por exemplo. Agora, a pergunta que tem que ser feita: quem é que garante que nesses 10 anos Flamengo e Fluminense vão ter os mesmos presidentes de hoje? Será que não pode ser eleito alguém com a cabeça completamente diferente no Flamengo ou no Fluminense, que possa querer virar a mesa? Então, se a insegurança hoje, para eles, é a SAF do Vasco daqui a 10 anos não existir mais, do Vasco me parece ser igual. Qual é a segurança para quem está no Vasco de que Flamengo e Fluminense não vão mudar seus mandatários e não vão mudar também seus discursos? E aí? O que me parece claro, querido torcedor do Vasco, é que eles estão desesperados. Eles estão preocupados. Para o Fluminense estar confortável, está lá debaixo do guarda-chuva do Flamengo. E o Flamengo está preocupado, porque se perde a licitação, vai ter que se sentar com o Vasco para jogar no Maracanã. Ou então, não vai ter estádio para jogar. Argumentos fúteis, argumentos vazios, sem nenhuma necessidade. Porque se há preocupação de lá para cá, pode ter certeza, daqui para aí tem muita preocupação também. Afinal, os profissionais da SAF lhe causam preocupação, dirigentes de outros clubes. Posso dizer também que do Vasco também se tem preocupação com dirigentes amadores que ainda estão na gestão, tanto de Flamengo como de Fluminense. E aí? Quem tem dúvida nessa questão? Agora, a hora do abraço. Em nome da CG, Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você quer dar segurança à sua casa, ao seu patrimônio, a todos aqueles que estão morando com você. Você que é síndico, quer dar segurança ao seu condomínio. Procure a CG Segurança Eletrônica. Está aqui o site para você ver as promoções e também o e-mail e o telefone para você pedir um orçamento. Ao atendimento da CG na região dos Lagos, em Jaconé, enfim, eles estão atuando muito por lá. CG Segurança Eletrônica, dando segurança para você e para sua família e também para o seu lar. Quero mandar um grande abraço a Luiz Desiderati, que tem um defeito, é Flamengo, mas é gente muito boa. Luiz Desiderati, que é um cracaço,
cracaço na área de lei de incentivo, já falou aqui no canal, já deu boas entrevistas sobre essa questão de captação, de lei de incentivo. Luiz Desiderati fazendo mais um ano de vida, filho do saudoso Desiderati, que foi dirigente da Federação Carioca, irmão de André Desiderati, também uma craque na área de futebol feminino, precursora do futebol feminino aqui no Rio de Janeiro. Grande abraço, Luizinho, que Deus possa te abençoar e que você continue com essa cabeça, que você é muito crânio. Grande abraço pra você. Bom, amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno bem cedinho no canal AV+, às 7 da manhã, a minha coluna eletrônica. Dá uma curtida lá, dá uma moral por lá. Às 10 da manhã tem o Emerson Rocha com o Bom Dia Gigante. À tarde tem o Boletim AV e no AV+, também. Ali por volta de 1h30, 2 horas, a gente sempre vai subir um videozinho. E à noite eu volto com o AV News. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma.